pessoal, tudo bom? A gente está aqui para gravar mais um episódio do Ecos do Mercado para vocês. Estou aqui com meu colega de bancada, o Eduardo. Fala, pessoal. E hoje trazendo um convidado muito especial, o Gustavo Salomão, gestor, fundador da Norte, para falar um pouquinho sobre a casa e sobre as visões de mercado dele. Mas antes da gente seguir com a conversa, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Isso ajuda muito a gente, tá? E deixa vocês atentos a novos conteúdos que a gente soltar. Salomão, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado vocês pelo convite. Prazer estar aqui. Imagina, a porta está aberta aqui sempre. Fala um pouquinho de você aí para quem está assistindo. Quem é você? Então, eu sou o Gustavo Salomão. Como você falou, eu sou o CIO, gestor e fundador da Norte Asset. Eu tenho 30 anos de mercado, completados agora em 2024, quer dizer, comecei em 94. Eu sou, na verdade, engenheiro de formação, sou engenheiro de computação formado pelo ITA, mas fui direto para mercado, fiquei um ano no Citibank. E daí Nunca trabalhou como engenheiro? Nunca trabalhei como engenheiro. E daí, então, fui trainee no Citibank, daí já fui para o Garantia, no início de 95. O Garantia acabou sendo comprado pelo Credit Suisse em meados de 98, mas permaneceu com a cultura Garantia, a autonomia aqui local para comandar aqui a unidade do Brasil. E então permaneceu praticamente a equipe toda. E eu fiquei lá no total 21 anos, ou seja, de início de 95 até meados de 2016. E quase sempre na mesa proprietária. Fiz carreira, o Garantia tinha 2 mesas proprietárias, Eu fiz carreira na mesa de bolsa, passei pelo pregão, fui subindo, até assumir essa mesa de bolsa, a mesa proprietária de bolsa. E depois de um tempo eu assumi também a tesouraria, a mesa de renda fixa. Então eu fiquei comandando as 2 mesas em paralelo, em conjunto, até a minha decisão de sair do banco, que foi em 2016. E basicamente eu saí porque o business, o negócio proprietário, de tocar o dinheiro próprio do banco, foi sendo desincentivado com o tempo, com mudança de regras lá fora também. Então, os limites foram sendo cortados, etc. Aí passou a não fazer mais sentido. Aí eu decidi sair. Eu fiz um acordo com o banco e fiz um sabático. Esse acordo foi porque eu tinha dinheiro a receber do banco ainda. Então, aí eu fiz um sabático, fui morar fora. Fiquei 2 anos morando fora, em Nova York. E daí comecei a me envolver com Venture Capital. Como eu sou um engenheiro de computação e trabalhei no mercado financeiro, eu foquei muito em fintech, que era o que tinha um pouco a ver com essa história. E foi muito interessante entrar nesse mundo de Venture Capital, ver o que ia, de repente, disruptar a indústria. Então, e tem algumas histórias. Dei sorte no time, que foi 2016, ali, 2017. Então, eu fui um investidor do Nubank, fui investidor da Stone, antes deles serem, antes de abrirem capital. Então, foi interessante ver essa evolução. E daí eu voltei para o Brasil em meados de 18. Estava tocando meu dinheiro também. Começou o ano de 19, um ano muito bom para o mercado. E daí eu resolvi, estava efetivamente no escritório, sozinho, tocando meu dinheiro. Tinha alguns sócios, mas era cada um por si. E eu sentia falta de comandar uma equipe boa, de ter um time competente. E daí resolvi montar a gestora no final de 19, na virada de 19 para 20. Falei, não, realmente quero montar. Porque é uma adesão efetivamente de commitment. Você tem um compromisso com aquilo que você vai estar administrando dinheiro dos outros. E aí você saiu do Venture Capital nesse momento? O Venture Capital eu fazia, não gastava tanto tempo com isso. Eu falei, não, quero montar um negócio de líquidos, de mercado líquido. A única coisa que eu não contava era com a pandemia, que estourou ali em março de 20, logo depois que eu comecei a falar com as pessoas. Isso foi um balde de água fria. Eu pausei um pouco esse projeto, mas daí em meados de 20, quando começou a se falar de vacina, que era Pfizer, Moderna, etc., eu falei, não, quero realmente fazer isso. E daí a gente montou, eu fui chamando pessoas para o projeto. Então, a equipe toda foi montada ali no segundo semestre de 2020, todo o processo de aprovações, de CVM, Ambima, etc. E daí a gestora começou, de fato, em janeiro de 21. A cota 1 do fundo foi 29 de janeiro de 2021. A gente, em final de março, a gente completou 38 meses. Agora,
final de abril, que está quase chegando, vão ser 39 meses, e a gente tem tido uma performance boa, o fundo cresceu, a equipe cresceu, então está sendo, mesmo num período muito desafiador para o mercado, né, a gente está conseguindo ter uma evolução positiva. Óbvio que você tem, às vezes, né, as oscilações. Exatamente. Né? O mês de abril já não está sendo, um mês bem difícil, acho que para todo mundo aí do mercado. Mas faz parte do negócio, a gente tem que continuar caminhando para frente. Poxa, você começou a gestora aí, ia começar em meados de 2020, né, no olho do furacão, começou em 21, de fato, né? Pô, dependendo de onde você começou, você foi no começo de 21, né? Então, estamos falando aí no meio daqueles volta para casa, home office forte, né? E nesse tempo, muitos gestores ficaram pelo caminho, então não conseguiram entregar, mas vocês entregaram resultado, vocês cresceram ao longo desse tempo, né? Como é que é o dia a dia lá dentro? O que vocês fazem lá dentro de diferencial para chegar onde estão hoje? Eu acho que assim, é uma mistura de coisas, né? Acho que primeiro, acho que tem uma coisa legal da minha experiência, né? Ia falar um pouco do produto também. Eu sou, como eu falei, eu sou um cara que foi formado em equities, mas depois eu passei a ser também tesoureiro do banco, né? Eu era chefe da mesa de renda fixa. Então, talvez eu seja o único ex-tesoureiro de banco que veio do mundo de bolsa, né? Porque normalmente em bancos você sobe verticalmente, né? Então, normalmente um tesoureiro ele vem já da área de renda fixa, ele fazia ou câmbio ou juros, né? O crédito, algo relacionado à renda fixa para ir subindo e virar o tesoureiro, né? Então eu comecei por bolsa, acabei virando chefe de bolsa e depois assumindo também a tesouraria, fazendo esse movimento lateral que não é algo tão comum. Então isso dá uma visão mais, assim, eu vi muita sinergia, né? De tocar essas duas mesas juntas, né? E eu acho que uma coisa que daí foi um diferencial, né? Dado que a Norte o produto principal da Norte, né, é o Norte Long Bias. E o Norte Long Bias, ele conversa muito com essa minha história, com essa minha carreira, né, experiência. Ou seja, é um produto que o core é equities, né, e tem uma camada importante de renda fixa. E mais do que só ter a camada de renda fixa, é a forma que você olha, né, que você analisa. Você sempre olha primeiro o cenário macro, você desenha, né, um cenário, uma visão macro, de médio e longo prazo, né? Longo prazo no Brasil não é tão longo, né? Não dá para ser tão longo, para daí você ir construindo a sua carteira micro, baseado naquele cenário. E se você vê uma oscilação, uma mudança nesse cenário, você tem que ajustar a sua carteira. Então, por exemplo, o que é interessante? No primeiro semestre de 21, se você lembrar, foi um semestre, a gente está, de novo, saindo da pandemia, do ano super conturbado que foi 2020, que no final das contas a bolsa em 2020 foi meio zerada, depois de estar caindo bastante. E tinha uma certa, e ainda com juro baixo, quer dizer, o juro super baixo, né, 2%, com uma expectativa de alta de juros, mas uma alta controlada. A expectativa de inflação para 2021 era por volta de 6%. 5,5%, mais ou menos. E aquele primeiro semestre de 21 cheio de IPOs, né? Acho que foi o recorde de IPOs. E IPO de tudo. De empresa de estética, empresa de software, de diversos ramos. Né? Da Mosaico, da Não, Pets, diversos ramos diferentes. Né? O que é muito legal, né? Para a economia e para o Brasil mesmo, mercado de capitais. Só que teve um pouco de exagero, né? E quando o cenário macro mudou, o que foi o grande driver do cenário macro mudando? Inflação mais alta. Acabou que a inflação em 2021, que se esperava 5,5% a 6%, foi para 10%. Então, a taxa de juros que se esperava, né, início do ano, que fosse terminar ali por volta... A alta de juros foi levar os juros para algo entre 8,5% e 9%. Acabou quase em 14%, né, no meio de 22%. Então, o ponto é você identificar a mudança no cenário macro e tentar se adaptar, né? E corrigir. Então, perceber que aqueles IPOs, né, no final das contas, várias daquelas ações, né, das empresas não iam entregar o resultado esperado, as ações iriam cair, então sair disso. E o que é legal do produto Long Bias e da maneira como a gente ativamente procura gerar alfa tanto no lado long, ou seja, no lado comprado, quanto no lado vendido, né? O fundo está sempre mais comprado, por isso que ele se chama um long bias, né? Ele tem um viés de estar
comprado, mas a gente consegue, né, quando a gente vai fazer posições vendidas, não é só vendida no índice, né, ou num algum ETF, que seja o Small ou o S&P, a gente vai em ações específicas também, né, bastante. E a gente percebeu que várias ações, principalmente ligadas a varejo, né, e relacionadas a consumo doméstico, iriam sofrer, né, e os juros mais altos ia afetar capacidade de consumo, a inflação afeta a capacidade de consumo, afeta despesa financeira, afeta a inadimplência. Então, né, tem empresas que são alavancadas que vendem para um consumidor que é alavancado e às vezes a empresa até dá crédito para esse consumidor. Então, em muitos desses casos, quer dizer, a expectativa em relação ao resultado dessa empresa ia ser, assim, o resultado real, final, ia ser muito pior. Então, identificar esses fatores macros mudando é muito importante para você se posicionar. E o que a gente fez foi que a gente conseguiu se posicionar bem, quer dizer, sair. A gente teve perdas em alguns casos, mas, por exemplo, esse ano acabou que a Bolsa, no final do ano de 21, acabou caindo 12%, né? E o fundo subiu cerca de 4%. Né? Aí no ano de 22, a Bolsa subiu, teve também várias oscilações, né? A Bolsa subiu no final próximo a 5%, o nosso fundo subiu 28%. Nossa. Porque a gente também fez diferentes posições e aí entra até o aspecto, esse olhar macro, faz com que a gente também, eu falei, o nosso fundo também tem uma camada macro de posicionamento. A gente percebeu que a taxa de juros americana ia subir mais do que se esperava e também fez apostas que ela ia subir mais do que se esperava. Né? Então, uma aposta relativamente grande nisso e que deu muito certo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente ali achou que, por exemplo, na parte macro, que o real tinha sido desvalorizado muito. Né? O dólar tinha subido para 5,60 no final de 2021. A gente falou, cara, está exagerado isso. Com a taxa de juros no Brasil indo para onde está, o carry, né, do real vai ser muito positivo. Então, não faz sentido. Então, a gente apostou na queda do dólar, indo o long no real, na queda do euro. Isso deu muito certo também. E daí a composição das ações. Qual a ação que se beneficia desse cenário, qual a ação que não se beneficia desse cenário. Então, depois veio um ambiente de eleição, né? Como se posicionar nesse ambiente. Então, acho que a gente teve um misto assim, muito trabalho, tem um pouco de sorte também, mas está bem posicionado quando as coisas vão mudar e tentar antever isso. Quer dizer, é um trabalho árduo, contínuo, né? Mas nesse período, acho que o nosso diferencial foi que a gente conseguiu navegar um pouco melhor esse mar mais turbulento, que é o cenário, o que a gente sabe no Brasil é que vai ter turbulência. Essa é a única certeza. Né? Então, aí vem um pouco até da experiência, né? de 30 anos, né? Pô, década de 90, o mar era muito mais turbulento do que é agora. Né? A gente teve taxa de juros que foi para 20 e tantos %. Então, é outro nível de estresse que a gente teve, né? De desvalorização cambial, né? De volatilidade nos mercados. Né? Os mercados eram um pouco menos desenvolvidos. Então, acho que tem um pouco dessa experiência, ajuda também, né? No time e para a nossa discussão. Né? Acho que estar sempre atento, né? E olhar tanto curto prazo quanto médio prazo, né? O que eu falei até que eu falo para o pessoal, né? Até essa questão de visão de longo prazo. Né? Pô, o longo prazo é a soma dos curtos. Né? Então, se você voltar em 2021, nessa época de IPOs, né? De novo, você esperava os juros indo para 8%, 9%. Né? Como é que você consegue projetar o longo prazo a partir de 21%? Né? Você pensar que mais de 90% dos IPOs estão abaixo do preço. Né? E, às vezes, em alguns casos, muito abaixo. Né? Isso é só assim, a principal lição que o mercado dá, e ainda mais depois de muito tempo, né? Que eu estou no mercado, é uma lição de humildade. Né? Assim, para quem administra dinheiro, né? Assim, você passa por estresse, por decepção, etc. É uma lição de humildade e por isso que isso faz com que você tenha que ficar muito atento, né? No que vai acontecer, né? No curto prazo, no médio prazo, na margem, para você ver, putz, isso aqui é favorável, isso aqui é desfavorável, isso aqui é melhor que eu esperava, ou é pior. Então, é muito você construir o cenário e ir adaptando o cenário às mudanças, mas de forma, né, dinâmica e efetiva.
Eu acompanho bastante você quando você participa dos podcasts, e uma coisa que você fala é que um dos principais ativos da Norte são as pessoas que estão lá dentro, né? Todo mundo tem muito tempo de mercado e é interessante que, diferentemente de outras gestoras que a gente fala, você fala, pô, aqui todo mundo que está aqui tem muito tempo de mercado, mas ninguém nunca trabalhou junto, acho que funciona melhor dessa forma. E aí eu te pergunto, como é que nesse cenário, assim, com tanta gente muito experiente, como é que cada um contribui para o processo interno de tomar de decisão dos ativos que vocês escolhem, né? Vocês têm também uma alocação tática, né? De curto prazo, uma alocação de mais longo prazo. Como é que tudo isso funciona dentro do fundo long bias? A gente, assim, vamos lá. O nosso objetivo é ser um time de alta performance, né? E a minha função é uma função que é um misto de técnico com capitão, né? Então, eu estou dentro do campo jogando, né? E estou olhando essa visão tática, né? E eu preciso, né, ter essa confiança, né, nos outros integrantes do time. E acho que todo mundo tem que também confiar no outro, senão você não passa a bola um para o outro, né? Seja qual for o esporte, né? Então, eu falei, qual a vantagem de você... Tem vantagens e desvantagens de você não ter trabalhado junto, né? A grande vantagem é realmente na questão de meritocracia. Por mais que, assim, todo mundo concorda com a meritocracia, né? Mas se eu monto, qualquer gestora, que quando monta, é montada com um time que veio de algum lugar, né? E tem, sei lá, 3, 4 pessoas que são os fundadores que vieram de algum lugar. Eles têm uma relação diferente do que as outras pessoas que vão entrar. Qual que é assim, e aí tem um risco, né? Falando o risco, não sei o que vai acontecer, de um conflito de interesse. Porque se um dos caras começa a não ir muito bem, é muito complicado para os outros caras, assim, tirar ele ou falar, não, agora você tem que baixar na sociedade, você tem, sei lá, 15% da gestora ou 20% da gestora. Você vai baixar para 10%. Porque isso vai gerar um estresse, né? Ali os caras montaram juntos, tem uma amizade, uma confiança. Só que isso o que faz, né? Faz com que a pessoa que está embaixo e que quer subir, fala, putz, eu não vou conseguir subir porque ali tem um grupo que não muda, né? Então, e aí que acontece, quer dizer, é comum acontecer, que depois que você fica, esse grupo que está embaixo, fica lá e vê que não vai subir, uma outra pessoa começa a sair e depois fala assim, quero montar minha gestora. Então, você vê, tem várias gestoras que foram formadas por gente que saiu de outra gestora. E às vezes é um grupo, que 2, 3 caras que estavam numa gestora acabaram formando outra. Por que eles fizeram isso? Porque eles viram que ali eles não conseguiam mais subir, ou não tinham espaço, ou então a meritocracia não estava funcionando. Eles estavam dando sangue ali e falando, putz, tem um teto aqui. Como você falou, assim, eu falo que, eu vou só corrigir, não é que o principal ativo são as pessoas, é um único ativo. Né? Então, porque em qualquer empresa que é uma prestação de serviço, né? Pensa aqui na Levante. O único ativo que você tem são as pessoas, porque quem está, né? E quem está em contato com o cliente, quem traz a inteligência, quem faz o negócio funcionar. A gente tem ativos aqui você tem um microfone, você tem um monitor, você tem um computador, mas beleza, isso é commodity, né? O que faz a diferença são as pessoas. Então, basicamente, é o único ativo que você tem. Então, eu como técnico, né, qual que é a função de um técnico? É extrair o melhor das pessoas. Né? Posicionar as pessoas na posição, né? No lugar correto. E dar um incentivo. Né? Todo mundo é baseado, né? O ser humano é baseado em incentivo. Né? Se o único ativo que eu tenho na gestora é gente, eu tenho que ser um cara bom para gerir gente. Não só gerir portfólio. Essa é uma outra coisa que, às vezes, tem gente que é bom gestor de portfólio, mas não de pessoas. Que pessoas não necessariamente são tão fáceis de ser geridas. Agora, no mercado, quando você alinha, né? Então, pessoas dependem de incentivo e alinhamento. Se você botar a regra clara e falar, putz, e assim, que ela é um pouco mais fácil nessa questão de mercado financeiro. Todo mundo consegue olhar a performance. Né? Então, você está... Assim, então, tem um incentivo muito grande para assim, tomar as decisões corretas, para performar. Todo mundo sabe que se performar vai ser remunerado, vai subir na gestora. E aí tem um processo que eu tenho que estimular também esse trabalho de equipe.
Não pode ser um negócio individualista. Ó, só você faz isso, você faz aquilo, vocês não se conversam, cada um na sua. Que daí você cria silos. Então a gente fala assim, a gente ali não tem esses books separados por analista, né? A gente discute em conjunto o cenário, fala, não, vamos reduzir risco, vamos aumentar risco, vamos direcionar um pouco mais para um setor mais defensivo ou para um setor que é menos defensivo, que é colocar um pouco mais de beta, né? Ou então reduzir o beta. E assim vai. Então tem uma discussão coletiva, né? Mas eu, na prática, ponto final, né? Eu tenho que decidir. Né? A gente vai, cada um dá a sua opinião, tal, mas tem um negócio colaborativo, mas eu tenho que decidir e falar, não, vamos alocar dessa forma. Os juros vai subir, vai surpreender mercado, vai ser ruim para o mercado. Vamos sair de setores que são prejudicados com juros altos e vão até apostar contra. Teve uma época que a gente fez, quando a gente percebeu isso, a gente fez posição short no setor de construção civil, né? E algumas, de novo, empresas alavancadas também que vendem para consumidor alavancado. Então a gente fez apostas, né, vendo assim, essas empresas vão sofrer, vão cair, é uma decisão conjunta, vão mais para outros setores, né? E várias vezes a gente discute o cenário em conjunto, ok, vamos alocar agora um pouco mais nisso. Vamos aumentar isso, vamos equilibrar um pouco mais. Então, e de novo, está todo mundo no mesmo objetivo. E a vantagem de eu não ter trabalhado, né, com as pessoas é assim, eu não tenho um amiguinho, um cara que foi meu colega de faculdade, um cara que trabalhou comigo, né, no Garantia, lá em 1900 bolinha, e que daí eu vai ser protegido, entendeu? Então é muito... E as pessoas veem isso, né? Então... funciona, né? Funciona bem. Agora, de novo, passar um pouco também, acho que até é engraçado essa questão de equities e renda fixa, né? O pessoal que trabalha sempre com equities, ele tende a ser sempre mais otimista, né? Porque você acredita, você pensa sempre em bolsa, né? Como estando comprado em bolsa, né? E você vai ganhar na evolução do negócio, no lucro aumentando, etc. O pessoal de renda fixa, né, a maior parte do pessoal que está em fundos multimercado macro, né, então só olha à noite juros, ou câmbio, etc., crédito, tem uma visão normalmente mais negativa. Quem faz isso há mais tempo, porque sempre acha que vai dar algum problema, né? Perdão da palavra, alguma cagada vai acontecer. Ou a inflação vai subir mais, a economia vai desacelerar, etc. Então, eles têm uma visão normalmente mais bearish. Né? Como eu tenho essas duas experiências, acaba que a gente então, traz isso para a discussão, tanto a visão bullish quanto a visão bearish, que acaba sendo uma visão mais pragmática. Então, eu tenho estou comprado na ação dessa empresa, não significa que eu amo a empresa e vou ficar com ela para sempre, né? Eu me aproximo, né, a gente fica próximo, né, do management das empresas, que a gente acompanha muito, mas não significa que eu sou amigo do CEO ou do CFO. Não é que ele gosta de mim porque eu sou acionista. Ele sabe assim, a gente é acionista, tal, ele quer que as pessoas comprem a ação dele, ele vai me achar um cara legal naquele momento. A partir do momento que eu vendi a ação, ele não quer saber de mim, entendeu? Então, acho que é um pouco não misturar as coisas, ser pragmático e pensar nas ações, né? Assim, as ações são instrumentos financeiros. Então, eu tenho que comprar aquilo que eu acho que vai subir, vender aquilo que eu acho que vai cair, e as ações sobem e caem por razões específicas, né? Porque o negócio está indo pior, o negócio está indo melhor, porque tem alguma mudança macro, porque entrou um novo competidor, o cenário específico do setor aconteceu alguma coisa, o governo veio e tributou, então mudou uma regra do jogo. Então, tem uma série de coisas que às vezes as empresas não controlam. Então, a gente tem que tentar, na prática, o que a gente faz, a gente coleta dados, né, que eu chamo de, já falei outras vezes, assim, data science analógico. Você coleta dados de um monte de coisa, das empresas, de competidores, né, de pessoas do ecossistema da empresa, às vezes que são empresas não listadas. Aí você fala com o sell side inteiro, né, os analistas de todos os bancos, né, de todas as casas. Aí você fala com o buy side também, com os gestores, troca ideia. Olha os dados macro, né, econômicos, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, questão política, etc. Então, você tem que coletar dado, filtrar e falar, cara, não, beleza, eu acho que tem mais chance desse cara ir bem do que desse outro, né?
E assim, aí tem, obviamente, questão de fluxo, pô, é gringo comprando, é gringo vendendo, é pessoa física. Então, é um monte de coisa ao mesmo tempo que você tem que colocar e basicamente, assim, você tem que ter, você até perguntou, tem que ter um processo, né? Que você não faça isso de forma atabalhoada, porque é muita informação, né, que você está trabalhando, muito dado que você está trabalhando, analisando. Então, você tem que ter esse processo de coletar, de discutir, de filtrar e para tomar decisão. E também, tá mudando, saiu um número econômico lá, foi melhor, é pior. Não, então a gente vai ajustar, vamos diminuir o risco, vamos aumentar o risco. O que pode acontecer? É aquele negócio, tudo ao mesmo tempo agora, mas fazer isso de forma organizada, com um incentivo correto, com um alinhamento e com um time bom. Acho que na questão das pessoas, né, acho que a grande dificuldade que foi na hora da montagem do time da Norte é porque a gente estava na pandemia. O que a pandemia fez? Né? Em meio da tinha acabado, eu estava começando a montar a equipe em julho, a pandemia começou em março, mas estava todo mundo, né, perspectiva de vacina, mas sabe lá. A dificuldade é porque o pessoal ali, diferente de 2019, e diferente do início de 20, né, antes da manhã, o pessoal ali ficou risk averse, né? Porque você vai sair na rua, não tem ninguém na rua, né? Então, foi engraçado, teve alguns casos, né, de caras que fecharam comigo, né? Chegaram a fechar, não, vou pro time e tal, não sei o que lá. E daí o cara foi falar com a esposa, né? A esposa, naturalmente, ela é mais risk averse. E o cara, de repente, estava saindo, eu mandei um canto da sereia no cara, o cara achou legal o projeto, achou legal a história, checou, quem que é esse Gustavo Salomão aí? Falou, não, bacana, vamos. Quando ele foi falar em casa, a mulher falou, você vai sair do seu emprego, né? Para ir para um projeto que você não sabe como é que vai ser, nem a pau. Foi vetado. Então, teve mais de um caso, e é natural, acho que a esposa está fazendo a função dela, né? E o cara mais arrojado voltou para mim e falou, putz, cara, acho que não vai dar, tá, foi mal nesse momento, a gente se fala mais para frente, acabou que daí... E o negócio andou. Mas foi muito legal que as pessoas que vieram para a Norte acreditaram muito, diferente de outro momento que você está bull market, né? Aí juro, que foi, sei lá, no início de 19, algum momento ali, 18 também, ali era um momento que você tinha um risco. Então, as pessoas que tomaram esse risco, né, realmente se comprometeram com a história e é muito legal ver esta evolução, né? Né, da empresa evoluindo, o time evoluindo, né, o negócio dando certo, né, é uma satisfação grande. Salomão, vamos entrar um pouco em mercado aqui. Vamos. Você comentou já, né, desse turbulento mês de abril. Para a gente só contextualizar, se você puder fazer uma retrospectiva aí dos últimos 12 meses, quais foram os principais drives de preço, né, como é que vocês se posicionaram ao longo desses últimos 12 meses, para a gente partir, né, do momento atual sim. entender. Eu acho que é até legal, você falou 12 meses, então vamos falar a partir do começo do governo, do novo governo do Lula. A gente, no início do ano passado, a gente estava muito cauteloso, né? A gente tinha um receio grande, né, porque, de novo, o Lula, após ter ganho a eleição, começou a falar várias coisas que eram contra o mercado, né? Vocês lembram, ficou demonizando o teto de gastos, ficou criticando tudo que, vamos lá, de certa forma, o Bolsonaro, Paulo Guedes, etc., e Temer tinham feito, né, várias evoluções positivas de governança. E daí, logo no início, né, batendo boca com o Roberto Campos, o Banco Central, falando de mudar a meta de inflação, criticando a privatização da Eletrobras, criticando o marco do saneamento, criticando o teto de gastos. Então ficou um negócio assim... Reforma trabalhista. Era um monte... a própria independência do Banco Central. Sim. Então, a gente ali falou, putz, tem alguns riscos de cauda de mudança de regra, né? Então, vamos ficar com risco baixo, né? Acabou que tem a questão de separar o que é ruído do que... Né? E era muito ruído. Na prática, até o próprio ministro Haddad era visto com ressalvas, né, pelo mercado. Agora ele é o bastião. Hoje... hoje em dia, ainda bem que tem o Haddad. Né? Mas ali no início do governo não tinha como saber. Aí quando veio a nova versão, né, do arcabouço fiscal, que foi ali, acho que final de março, início de abril, eu estava bem preocupado. Quando veio, eu falei, cara, é menos pior do que eu imaginava, né? Eu achei que ia ter um monte de brecha, um monte de coisa. Não,
até agressivo, né? Meta fiscal, assim, eu achei agressiva, mas falei, pô, beleza. Aí começou a baixar a temperatura, né, da discussão com o Banco Central, e aí veio um lado também do Congresso, né, ser um pouco mais de centro-direita, e daí, pô, mudanças de avanços de governança que haviam sido conseguidos, né, foram sendo barradas. Né? Pô, queria barrar o mar, achou que ia conseguir reverter o marco de saneamento, não conseguiu. A discussão de privatização da Eletrobras também, quer dizer, está no Supremo, aí acho que vai chegar a um acordo, mas não tem, né, não conseguiu mudar. A discussão de meta de inflação também não mudou. Então, várias coisas foram... assim, o Congresso também ajudou nesse processo de também, até o próprio governo reconhecer que não tinha tanto poder assim. Né? E acho que isso é, até de um ponto de vista, né, quando você pensa distribuição de poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário, antigamente o executivo tinha muito poder. Né? E na época que o Lula foi eleito, em 2003, foi uma outra volatilidade muito grande, eu estava no mercado, né, final de 2002, início de 2003, e efetivamente ali o executivo tinha muito poder, agora tem muito menos. Então isso foi acalmando, a situação lá fora também foi melhorando, a gente foi aí adicionando risco ali por volta foi maio que a gente fez a mudança de chave, e daí o mercado até andou bem em maio, junho, julho, com a expectativa de o Banco Central começar a cortar juros, que aconteceu logo no início de agosto. Né? Então ali a gente foi bem nesse período de melhora da Bolsa. Né? Acabou que daí teve um pouco de turbulência até vinda de fora, né, que começou ali em agosto com a alta da taxa do Treasury, né, do Tesouro Americano, com a questão de foram sendo colocadas mais altas na curva e empurrando para frente cortes. Né? E uma preocupação fiscal também com os Estados Unidos. Né? Então isso deixou o mercado nervoso ali até outubro, porque também o que o mercado estava esperando? Né? Números de inflação, né, acalmando nos Estados Unidos e de atividade também. Isso demorou mais a acontecer. Então ali também, naquele período, a gente estava um pouco mais animado ali em julho. Quando a gente viu essa turbulência ali que começou em agosto, a gente foi reduzindo um pouco de risco ali de agosto a outubro. A gente só voltou a aumentar risco quando a gente percebeu, quando saíram os números, na verdade. Né? Primeiro teve uma reunião do Banco Central americano ali na virada de outubro para novembro, e daí o número de emprego, né, que sai sempre no início do mês, saiu no início de novembro, saiu um número melhor para o mercado, assim, menos forte, e também no de inflação que saiu ali em novembro, referente a outubro, também melhor. E isso daí fez os mercados andarem muito ali em novembro e dezembro, e daí a gente acabou participando disso, comprando de novo ali em novembro e dezembro, e posicionando em setores mais betados. A gente começou esse ano mais otimista. Né? A gente achou até que tinha um pouco de exagero no final do ano, mas esse exagero foi um pouco até impulsionado pelo presidente do Banco Central americano. Sim. Que o Powell ali fez, na reunião que teve em dezembro, teve um discurso mais dovish. Né? Então, começaram a se colocar até corte de juros, uma chance de corte de juros em março, que a gente achava errado. A gente até fez uma aposta no início de janeiro de tomar esse juro americano, porque estava abaixo de 4%, 10 anos, a gente falou, pô, isso aqui está errado, 10 anos, os 5 anos. Então, já muito otimistas com o corte de juros em março. A gente achava que isso ia ser mais para meados do ano. Né? Acabou dando certo até essa tomada de juros ali, mas ele foi por pouco tempo. O que tem acontecido agora mais recentemente e que está sendo negativo para o mercado, e até a gente está sofrendo com isso também. O último número de inflação que saiu e também o número de emprego foram mais fortes que esperado. Então, tudo que se esperava que fosse... Né, inicialmente se esperava uma chance de corte em março, mas a maioria do mercado esperava corte mesmo no segundo trimestre, ou maio ou junho. Né? A gente estava na corrente que achava que era junho, né, que ia começar. Isso foi empurrado para frente, assim, e tem uma definição muito grande, né, porque teve núcleos de inflação ali, de serviço, né, que mostraram uma pequena reaceleração. Por quê? Acho que uma das causas principais é que você está tendo um estímulo fiscal muito grande nos Estados Unidos. Né? Você tem um déficit fiscal elevado, um déficit fiscal de quase 6%. E isso atrapalha o trabalho do Banco Central. Quer dizer, subiu taxa de juros para 5,5%, mesmo assim, quer dizer, o governo deu
auxílios, né, durante a pandemia. Isso foi sendo continuado. Quer dizer, então, assim, você vê consumo né, continua robusto. Até hoje saiu um número que pela primeira vez mostrou um PIB um pouco mais fraco e o consumo um pouco mais fraco. Mas a inflação ainda é resiliente. Né? A coisa mais importante para o mercado financeiro é a inflação. Assim, foi isso que fez, né, os mercados caírem, né, no período ali pós-pandemia, né, a retomada da demanda, né, que estava represada com a pandemia. E daí você não tinha oferta suficiente. Então, isso que deu esse boom na inflação e isso que afetou a taxa de juros no mundo inteiro e mercados no mundo inteiro. Agora, com esse estímulo fiscal sendo dado lá fora ainda, né, você tem ainda a gente está num período de desinflação, de fato, né, tanto aqui quanto lá fora, mas está mais lento do que se esperava. Né? Aqui, eu diria que a situação está bem mais tranquila. Né? A gente até, se você voltar, início do ano passado, né, início de 23, a inflação esperada para 23 era na casa de 5 e uns quebrados. Acabou que a inflação foi 4,6. E a inflação para esse ano está meio comportada ali no nível de 3,7, 3,8 sendo esperada. Quer dizer, algo entre 3,5 e 4. Então, aqui o Banco Central também subiu os juros até 14 quase, né? Fez um trabalho grande nessa parte de trazer a inflação para baixo. Eu acho que está, de uma certa forma, mais comportado. Mas lá fora não. Lá fora está um pouco mais difícil, a economia é muito resiliente, né? Nível de emprego muito forte. Então, é um processo mais lento. Agora, se a gente olhar, né, em relação vamos lá, temores que eu tinha início do ano passado, a situação é muito melhor. Né? Tinha um monte desses riscos de cauda específicos que a gente tinha para o Brasil que a gente não tem mais. Né? Não é que a gente... Né, vamos lá, de novo, para esse ano passado. Vamos falar ano passado e esse ano. Ano passado, a expectativa de PIB no início do ano era era abaixo de 1%, era 0,7%, 0,8%. Acabou que o PIB foi 2,9%. Expectativa de inflação era, como eu falei, 5 e alguma coisa, acabou que foi 4,6%. Esse ano, expectativa de PIB no início do ano era na casa de 1,5% a 1,7%, já está acima de 2%. Expectativa de inflação segue comportada ali nesse 3,7%, 3,8%. E até em relação a fiscal, né, o governo tem uma meta fiscal, estabeleceu uma meta fiscal 0 para esse ano, mas ninguém, né, de mercado, nenhum analista, economista, estrategista esperava que o governo vai entregar 0. Né? O consenso era um déficit de 0,8, mais ou menos. Esse déficit de 0,8 já está indo para algo mais próximo a meio, 0,6, com alguns números de arrecadação que vieram, etc. E eu acho que tem uma chance até de ser um pouco melhor que isso. Então, não é que está tendo, assim, tem preocupações com o fiscal, são relevantes, e até houve uma mudança da meta fiscal do ano que vem, né? Achei um pouco até cedo para mudar, mas também ninguém esperava. A meta fiscal do ano que vem era um superávit de 0,5%. Ninguém esperava um superávit de 0,5% para o ano que vem. Todo mundo está esperando um déficit também. Né? Então, não é que isso vai fazer os analistas mudarem as suas projeções, mas a mensagem, obviamente, não é uma mensagem boa, mas é meio um reconhecimento que, né, não tem de onde vir esse superávit. Né? Então, mudou-se a meta do ano que vem dos outros anos, mas nada absurdo. Então, eu acho assim, quando a gente olha a situação atual, é uma situação que inspira, assim, você teve uma reversão do otimismo que você tinha no início do ano. Isso é sempre, vamos lá, desapontador, né? Você fica assim, putz, né? Mas a gente está, né, vamos lá, olhando para o Brasil, um PIB de 2 a 2,5, sei lá, 2,3, uma inflação que seja talvez um pouco mais alta, mas abaixo de 4%, um fiscal melhor do que se esperava no início do ano. Quando você olha lá para fora, um PIB também acima do que se esperava, o PIB lá também se esperava por volta de 1,5%, vai ser algo entre 2 e 2,5%, e uma inflação que está caindo de forma mais lenta, mas não é que é uma coisa que está saindo do controle. E daí o Fed vai cortar menos os juros. Eu acho que a única coisa é que, assim, e aí é importante, a gente viveu por um bom tempo, né? O mundo viveu por um bom tempo com um juro muito baixo. E aquele juro, né, que estava lá fora 0,25%, cara, esquece, não vai ter mais. Né? Quer dizer, não dá para falar que vai ter mais, a gente não sabe o que acontecer lá para frente. Mas o cenário que eu consigo ver
é um cenário. Olhando onde vai ser um juro terminal americano, né? É um juro mais próximo de repente, 3,5% a 4%, né? Com uma inflação entre 2% e 2,5%. Isso olhando para frente, né? Não, então, esse ano, você não vai cortar muito mesmo. Ano que vem, também não é que você corta. Então, você saiu de 5,5%, vai de repente para 5%, vai de repente para 4,5%, 4,25%. E de repente, em 26%, você vai ali um pouco abaixo de 4%. Né? Mas é isso. Então, não é que é um negócio que você vai para... Então, isso muda um pouco a equação quando você pensa de ativos de risco no mundo. Porque a taxa livre, né? A taxa livre de risco, né? Putz, é uma taxa mais alta. Então, você demanda um retorno maior nos seus investimentos. Então, isso vai trazer um valuation menor. Então, você tem valuations muito altos em alguns casos. Né? Então, o que acontece é isso. Você tem essa readequação. Mas aí tem um outro lado que é o seguinte. Quando a gente olha... Então, quer dizer, não é que tem um problemaço acontecendo. Né? Você tem, obviamente, riscos. Né? E você tem, fora a questão de inflação, você tem a questão geopolítica, que daí né, quem aqui é especialista geopolítico. Né? O Oriente Médio é uma zona que é meio, parece que é um conflito lá que muito difícil ser resolvido, né, de alguma forma definitiva, então sempre vai ter turbulência lá. E você tem outras questões geopolíticas, né, China-Taiwan, China-Estados Unidos, Rússia, etc. Sempre vão aparecer. Né? Mas, a princípio, não parece que seja nada que vai ser algo que vai... estragar demais, assim. Tem efeitos, tem até efeitos sim, um pouco inflacionários, né? Você reverte um pouco daquele processo de globalização, mas você tem avanços em outras áreas, né? A parte até de inteligência artificial, ela acaba aumentando produtividade, então ela é desinflacionária. Então você tem avanços em algumas áreas, você tem retrocessos em outras, mas você não tem um problemaço, assim. E para o Brasil, é um pouco, né, de novo, né, 30 anos fazendo isso, o mercado sempre tem né, e todo mundo tem uma ansiedade que as coisas deem certo mais rápido. Acho que a gente avançou muito em muitas coisas, né, até essas questões de governança, né, com o Congresso, com o Executivo, a gente avançou. Em alguns momentos tem retrocesso, tal, não sei o que lá, quer dizer, nunca é uma linha reta. Mas a gente está melhor, né, em termos de, vamos lá, arcabouços, né, nessa parte de governança, melhor do que a gente já esteve, porque o Banco Central é independente, né? Você tem instituições, né? Você tem que tem são um pouco preservadas, né? Nessa questão. Comparado com outros emergentes, né? Sim, sim. Quando a gente olha o que acontece em outros países, né? Então, assim, é um pouco aos trancos e barrancos. Efetivamente, então, mas o que acontece de forma prática, né? Os juros lá fora vai ter uma queda mais lenta, aqui vai cair menos. A gente esperava no início do ano que os juros aqui fosse o juro terminal, como a gente olhava essa inflação de 3,75, né, mais ou menos, falar, putz, você tem um juro terminal ali mais na casa de um 9,5. Né? Teve gente que chegou a falar que ia abaixo de 9, a gente nunca achou isso. A gente olhava, a NTNB está pagando, né, o IDNB era 5,7, 5,8, acho que vai ser por aí, você pega 3,7 com 9,5. Era o nosso cenário base. Hoje em dia, né, até a própria WIJ da NTNB andou, mas assim, a gente já acha que é um negócio mais próximo a 10. A curva agora, como teve esse estresse agora de abril, causou um monte de stop em fundos que estavam aplicados, né, no juro. E a curva agora precifica uma queda de 25 e mais uns 10 bases. Né? Eu acho que não faz o menor sentido. Porque a gente está com o juro 10,75, vai para um juro 10,5 com uma inflação abaixo de 4. Né? O IPCA que saiu, né, meio do mês, tem IPCA que sai amanhã também, mas no meio do mês, saiu mais baixo. Eu não acho que está tendo uma pressão inflacionária aqui. Então, acho que a gente consegue ainda, né, pode ser que o Banco Central reduza o ritmo de 50 para 25? Pode ser. Tá? Eu ainda acho que não é necessário essa redução. Eu acho que você poderia fazer uma de 50, como ele tinha indicado, né, no Forward Guidance, poderia manter essa queda de 50 e depois reduzir para 25. Você acha que corre o risco de acontecer o oposto, talvez com alguém mais alinhado com o governo? Você enxerga? Eu acho assim, vamos lá, o cenário base, né, dado que o Roberto Campos vai sair, o mandato dele acaba em dezembro, é que o Galípolo vai assumir. Né?
Você tem até uma outra possibilidade que é o Piketty, que é um outro diretor, né, do Banco Central, que é também próximo do Haddad. Mas o cenário base é o Galípolo. O Galípolo é um cara que, assim, acho que tem... é um cara que escuta. Né? Eu acho que qual que é vamos lá, você pensar em termos de risco, acho que assim, naturalmente, o mercado enxerga, não vou falar que vai acontecer, porque também o mercado enxergava o Haddad de uma certa forma, enxerga agora de uma outra forma. Então, uma coisa é discurso que como a pessoa fala antes de sentar na cadeira, e depois quando ela senta na cadeira, ela vê que o buraco é mais embaixo e daí ela age de uma forma mais conservadora. A princípio, a visão que o mercado tem, né, não só eu, mas o mercado tem do Galípolo, é que ele é mais dovish. Qual que é... daqui, o que significa isso? Significa que, vamos lá, vamos imaginar que então os juros acabaram em 10. Tá? O ciclo foi terminado em 10, parou de se cortar juros. E a inflação, a expectativa de inflação é, sei lá, 3 e alguma coisa. Se essa inflação começa a apontar um pouco para cima, o cara dovish, o que ele faz? Ele demora mais para subir. O que isso causa na curva de juros? Ela empina. Que daí você tem a visão que ele vai demorar para subir, a inflação vai piorar e ele vai ter que subir mais depois. Então você vai estipar essa curva. Tá? Então você tem isso seria uma coisa de se esperar de um Banco Central que é mais dovish. Entendi. Entendeu? Pode ser que isso aconteça e isso não é bom para ativo de risco, porque você cria essa percepção de risco maior para frente. Mas efetivamente temos que ver o que vai acontecer nesse processo, mas isso é um pouco de se esperar que possa acontecer mais para frente. Depende, mas assim, efetivamente o que a gente vê, e de novo, sendo humilde, cara, a gente depende muito do que acontece não aqui no Brasil, sim, mas lá fora. Sinceramente, né? O que eu falei que aconteceu em outubro. A gente pode falar que agora em abril a gente está numa situação parecida com outubro. O que aconteceu em outubro? Taxa de juros dos títulos de tesouro subiram para caramba. Né? Bateram 5%, né? Ou 10 anos. A gente não está em 5%, a gente está em 4,70%. Tá? Mas teve um movimento grande para cima. Ativos de risco sofreram. Bolsas sofreram. Né? Em outubro é a mesma coisa. O que virou em novembro? Os números econômicos melhores. O emprego, geração de emprego mais baixa, até em linha com o esperado, e inflação controlada, inflação melhor. Vamos imaginar que isso aconteça, né, essa possibilidade aconteça em maio. Se acontecer isso em maio, toda essa piora que aconteceu recente vai ser revertida. Porque se mostrar um núcleo de inflação mais tranquilo, e o pessoal, finalmente a política monetária está começando a fazer seu efeito. Aí vai voltar, vão começar a antecipar os cortes de juros lá fora. Vai aumentar a chance de corte em julho. Né? Aí daí você precisa, obviamente, do número que vai sair em maio, o número que vai sair em junho. Se sai 2 meses com números mais tranquilos, já vai voltar e o mercado melhora bem. Por quê? O que é um outro lado? Valuation de mercado de bolsa no Brasil está muito baixo. Né? Está muito barato, de verdade. Assim, quando você olha múltiplos, né, de diversas empresas grandes, líquidas. Por quê? Com a queda também de juros e com um PIB resiliente, as projeções de lucro das empresas melhoram bem. Então, quando você olha lucro 25 em relação a 24, em relação a 23, você tem um crescimento de lucro expressivo. Assim, mais de 20% ao ano, em alguns casos 25% ao ano, em alguns casos 30% ao ano. De várias empresas. Então, quer dizer, o múltiplo comprime muito. Meio do ano, imagina esse cenário que eu passei de, inflação um pouco melhor, com a perspectiva da queda de juros sendo antecipada, você volta um cenário, uma parte do cenário que você estava lá, e você está olhando o múltiplo para 25, com a bolsa está caindo 7%, e o small está caindo, sei lá, acho que seus 12%, 13% no ano. Cara, você tem muita empresa que está 10 vezes lucro, 11 vezes lucro, 12 vezes lucro para 25. Né? E aí, com a taxa de juros de 10% ao ano, e a alocação em bolsa está muito baixa.
Então, não é que assim, putz, bolsa caiu, ferrou, agora esquece. Não, você tem uma chance de reversão disso, assim como você teve, como aconteceu em novembro e dezembro. E, pô, quem não estava em bolsa em novembro e dezembro, né, a bolsa subiu 19% em novembro e dezembro. A foto engana ali. Né? A foto, quando você olha no final do ano, pô, a bolsa acho que no ano subiu 22,5%, eu não lembro exatamente o número, mas é por volta disso. Pô, teve 19% de alta em novembro e dezembro. Então, agora a bolsa está caindo 7%. Né? Se você voltar também para início do ano passado, a bolsa no primeiro trimestre caiu 7,5%. E daí no segundo trimestre subiu 15%. Então no primeiro semestre a bolsa estava subindo os seus 7%, alguma coisa. Então, por isso que eu estou falando assim, quando eu falo de o longo prazo é a soma dos curtos. Cara, a gente, assim, e é uma frase que eu falo sempre, assim, o pior erro de um gestor, pior, by far, é se levar muito a sério. Então, isso na verdade em qualquer profissão, né? Então você tem que, de novo, a nossa profissão faz com que, por mais sucesso que você possa ter tido, a performance, sei lá o quê, né? Performance futura não performance passada não é garantia de performance futura. Então você tem que ser humilde. Então você tem que olhar o que está acontecendo na margem. E você tem que olhar, então não adianta falar, putz, ferrou, agora a inflação nunca mais vai cair, então ferrou, vende tudo. Cara, a hora que a inflação for cara, o mercado pode rasgar na sua cara e você fala, putz, eu não tenho nada. Né? E aí? Agora eu vou comprar... comprar mais caro. Bem mais caro. Então você tem que saber, tentar equilibrar aquilo ali e equilibrar o seu portfólio com atacantes e defensores, ou seja, empresas que se beneficiam desse cenário mais positivo, empresas que se beneficiam do cenário mais, que se seguram mais num cenário pior. Então, equilibrar e ajustar o beta da sua carteira de acordo com... E agir rápido quando as coisas mudam. Acho que a grande dificuldade, e isso, eu fazendo isso há 30 anos, ainda acho que é difícil, é exatamente essa adaptação, essa mudança rápida quando alguma coisa vai contra o que você esperava. Né? Então, o que aconteceu esse mês foi contra o que o mercado esperava. Né? O número de inflação foi mais alto. Pô, aí teve uma guerra, aí começou o negócio do Irã, Irã se envolver ali mais diretamente, né? Um negócio com Israel. Aí isso gera uma volatilidade, uma turbulência. Aí o Banco Central, tanto aqui quanto lá fora, foram mais rock, eles botaram mais lenha na fogueira das taxas de juros subindo. Então, isso gera... E daí junta, aqui no Brasil especificamente, uma outra questão que também faz parte, né, do cenário, que é até mudança de regra de fundo exclusivo, como é que isso afeta resgate de fundo, né? Como é que está a janela de performance dos fundos, e aí os fundos estão tendo resgate também. Apetite a risco diminui por causa disso. Então, se o juro abre, o cara vai perder a cota negativa, o cara estopa. Então, tem uma série de coisas que acontecem. E daí você tem menos players, né? Antigamente você tinha, na época que eu era tesoureiro do banco, você tinha as mesas proprietárias que eram market makers, né, de mercado, e eram grandes. Então, absorviam um pouco dessa volatilidade. Né? E a mesa proprietária ela tem um P&L diário, mas não tem uma cota pública diária. Né? O meu chefe era o presidente do banco. Eu tinha que me entender com ele. O presidente do banco, naturalmente, queria que eu ganhasse dinheiro todo dia. Mas, assim, quando tinha um P&L ruim, eu ia lá, me explicava com ele o que estava acontecendo. Ele não ia ter um resgate ali. Né? Só não podia perder muito. Né? Mas, assim, efetivamente, hoje em dia, você não tem mais os market makers que absorvem, às vezes, algum dessas oscilações. E, pelo contrário, aí você tem os fundos quantitativos, que muitas vezes também magnificam um movimento. Exatamente. Então, porque eles estão, de novo, olhando os algoritmos deles, que você está caindo e está entrando venda, o algoritmo fala, então vende e checa se está entrando mais venda. Aí está entrando mais venda, putz, vende mais. Então ele amplifica o movimento. E aí isso só torna a vida, de novo, mais difícil. Mas faz parte, assim. Não adianta... tem uma frase que eu já ouvi uma vez num seriado que é muito legal, que assim, não seja uma vítima, não se vitimize, né?
Sem lamentações, né? Assim, pula puta, a inflação lá foi pior, putz, o cara do Banco Central, putz, o cara lá, o gringo que está vendendo. Quando o gringo está comprando e te ajuda, você não reclama, né? Então, na prática, assim, faz parte, né? De novo, às vezes tem que, em algum momento, botar a bola no chão, olhar, reduz o risco, entende o que está acontecendo, tenta se organizar para seguir em frente. Né? Não adianta, né? Não seja uma vítima de ficar lamentando o que está acontecendo. Pô, é chato, é ruim, óbvio, mas tem que correr atrás, é o que é a profissão. Pô, Salomão, sensacional. Muito legal. A gente tinha separado aqui outros temas, juros lá fora, juros aqui, você acabou passando por tudo. Eu queria explorar só a parte de equities Brasil para a gente fechar. Você tem esse viés, né, até com histórico aí de carreira. Dentro desse plano de fundo, né, que você trouxe, né, um pouco mais difícil, como é que vocês estão equilibrando as posições lá? Tanto setorialmente, de repente vocês compram uma cesta ali de tal setor, ou vocês estão indo em alguns single names, e até o net exposure, né, do fundo, como é que tá? Tá, o net exposure do fundo médio, que a gente considera neutro, é 70%. Tá? Quer dizer, é um fundo long bias, até dessas partes, é um pouco mais agressivo. Tem fundos que são 50%, tem fundos que são 60%, o nosso é 70%. A gente está bem pouco abaixo disso. Tá? A gente está entre 65% e 70%. Tá? O nosso high que a gente já teve, em um momento que estava muito otimista, que não foi esse ano, foi 90%. E o nosso low, que foi início do ano passado, naquele primeiro trimestre, né, do primeiro trimestre do governo do Lula, foi 40%, 45%. Mas na média, a gente normalmente está um pouco acima de 70%, 75%. Tá. Agora a gente está um pouquinho abaixo. Por quê? Porque a gente ajustou um pouco o risco, mas a gente reconhece que o valuation está muito interessante, está muito barato. Tá? Mas a gente mudou um pouco o beta da carteira. Né? Por exemplo, nossa principal posição individual é Suzano, tá? Que é uma ação né, que se beneficia do dólar mais alto, que ela, e muito porque, é uma questão de, olhando o ciclo de celulose, né, ela está conseguindo colocou recentemente aumento de preço, e está no momento que vai entrar no segundo semestre um projeto grande deles, que é o Cerrado, ou seja, amplia muito a produção. E até a expectativa que se tinha, né, ano passado é, quando entrar Cerrado, isso vai desabar preço, né, nessa expectativa de Cerrado. Cara, e na verdade não, a demanda está maior e está conseguindo colocar preço bem na boca de entrar um projeto bem grande. Então, quando a gente olha geração de caixa projetada da empresa para ano que vem, cara, é muito grande. Né? Free cash flow yield dela, nesse nível de preço, muito alto. E é uma empresa defensiva. Então, é a nossa principal posição, que, assim, posição grande para a gente é acima de 7%. Ela não tem 7%. A gente está bem diversificado. Ela é um pouco menos de 7%, tá? Entre 6% e 7%. Segunda maior posição, que era a maior posição até então, mas a gente reduziu porque o papel andou, é Sabesp. Tá? Que também tem um caso específico, né, que vocês sabem, da privatização, e a gente acha que, sei lá, tem vários avanços, né, em relação a isso, né, tem uma mudança de regulação, agora vai ter um formato que eles vão definir ainda, né, eles, né, escolheram, que eu acho correto, né, ter um acionista estratégico. Né, eu acho que seria ruim, no caso da Sabesp, fazer o modelo Eletrobras. Né? A Eletrobras não tem um acionista estratégico. Né? O governo vendeu e na prática, na verdade, assim, teve uma mudança de regra, né? O máximo de voto, né? E não tem um acionista grande para executar. E é que assim, a Eletrobras é uma empresa, embora maior, eu diria assim, mais simples, porque ela saiu da distribuição, então você tem geração e transmissão. E enquanto que, no caso da Sabesp, você precisa fazer muita coisa para universalizar, que é uma das coisas que é das metas que tem, né, com esse processo de privatização. E, é muito capex, se lida com muita prefeitura, né, é super complexo. Então, você precisa de um operador bom, tá? Porque na hora que der um problema, e aí? Né? Você vai reclamar com o fundo da Faria Lima ou do Leblon, não vai dar muito certo. Você precisa de um operador assim, experiente nisso. E a gente acredita, assim, a gente
chegou a ter nisso do ano, acho que 8 a 9%, era uma posição grande, agora a gente está na faixa de 5 a 5,5%. Né? E a gente... porque a única coisa é assim, como vai ter o leilão, a gente não acha que o preço anda muito até o leilão. Né? Tá. Então, tem que ver exatamente o formato, tem que ver quem que vai ser o cara. Você tem alguns candidatos aí, você tem a Equatorial, que está olhando, você tem a Egea, você tem, acho que a Veolia, você tem Águas de Barcelona, você tem empresas grandes olhando. Tá? Então, efetivamente, eu acho que vai ter uma disputa aí, eu acho que vai ser uma coisa bem sucedida. Agora, eu não sei, eu diria que esse leilão acaba ocorrendo entre junho e julho. Então, a gente gosta. A gente gosta de Eletrobras também. A gente acha que vai sair em breve o acordo do governo com a Eletrobras, aumentar o conselho da empresa, né, o board, com mais 2 conselheiros que seriam representantes do governo. Então, o governo, em vez de ter um representante do conselho, vai ter 3, mas num board de 11 pessoas. Então, quer dizer, tem uma influência, mas quer dizer, continua a regra, foi definida, né, no âmbito da desestatização, que é de votar com no máximo 10%, ter poder de voto, permanece. Uma coisa que no conselho ele vai ter mais membros. Né? Mas como acionista, o direito de voto é 10%. Então, acho que isso aí vai ser definido também. E daí você pega, assim, a gente gosta... Agora, acabou de sair, né? Quer dizer, foi confirmada a questão de Petrobras. Mais, de novo, mais um exemplo de nós. O mercado esperava que fosse pago, sei lá, metade do dividendo extraordinário. A proposta da diretoria era metade do dividendo extraordinário. Aí vai uma votação que fala, não vai pagar nada. Para dar aquela bagunça toda. E daí, putz, o CEO vai dançar. Putz, vai colocar mercadante, whatever, né? Você tem uma questão... Todo esse ruído. Todo esse ruído, no final, o que aconteceu? Voltou, não vai ser metade do dividendo extraordinário, provavelmente a outra metade no final no segundo semestre, em algum momento, porque o Haddad precisa, o governo precisa desse dinheiro. Né? Pô, tenta arrecadar 15 bi. Cara, com o Congresso. Difícil. Pô, na Petro é mandar pagar. Né? Então, não tem. E assim, toda essa coisa para não. Sendo que a Petro gera caixa para caramba. Então, assim. Para você ver assim, tem uma certa bagunça ali, né? Ficou clara a bagunça. Então a gente tem Petro também. É uma posição ali mais na casa de 4%. A gente tem outras empresas também de petróleo, né, que são a Petro, um pouquinho, né, Petro Rio, Petro Recôncavo, e então em commodities, a gente tem daí alguns plays assim, a gente tem um pouco de alumínio com a CBA, a gente tem cobre com empresas lá fora. Você faz a alocação via empresas mesmo, não via empresas, via empresas, né? Não tem empresa que é um play puro de cobre aqui no Brasil, então a gente acaba comprando empresa fora. E daí a gente vai também para... De novo, aí tem um setor financeiro, a gente gosta bastante, a gente gosta principalmente de Itaú e Banco do Brasil. Né? De novo, valuation barato de ambos, né? E com resultados bons, acho que o trimestre vai ser bom. Né? E o fato de um dos setores que a queda de juros ser menor não prejudica. Não é um problema. Não é um problema, o importante é como é que está o ciclo de crédito e a inadimplência realmente bateu o pico no terceiro trimestre, começou a melhorar. Então, e acho que tem uma outra questão até para bancos, com o mercado de capitais fechado, né, para IPO, cara, as empresas têm que ir para onde? Tem capital e a crédito. Então, assim, não tem o que fazer. Né? E até acho que assim, tem um lado que o governo, acho que talvez não olhou, né? Ou não deu tanta importância, que até essa mudança de regra de fundos exclusivos diminui um pouco, muda um pouco essa questão de alocação em fundos, né? E isso traz menos apetite para IPO também, né? Isso vai fazer essa questão de crédito ficar mais relevante. Quer dizer, você até tem fundos de crédito, né? Você tem FDICs que vão se desenvolver, beleza? Mas bancos também, assim, vão conseguir explorar isso um pouco melhor, né? Então, o setor financeiro é um setor que a gente gosta. E a gente daí vai mapeando assim, né? Então, eu falei setor de utility, falei algumas coisas de commodities, falei financeiro. E daí você vai para a economia doméstica, a gente gosta de um setor que até, apesar dos juros vai cair menos, mas assim, o ciclo está muito bom, setor de construção civil. Principalmente a empresa de Minha Casa Minha Vida, que são mais protegidas, né? Tem subsídio. Então, a gente gosta muito de direcional, nossa principal aposta.
E a gente gosta também de uma empresa que está fora do, né, não é baixa renda, é média alta, que é a Cyrela, com uma execução assim muito superior ao dos outros players. A gente gosta também aí setor de shopping. A gente gosta, o nosso principal cavalo é Iguatemi. A gente gosta também de empresas de economia doméstica. Tem algumas empresas que a gente gosta, né? Então, uma empresa que a gente acha que está com valuation muito baixo, né, e não estão dando benefício de sinergia e tal, é a Arezzo, né, que acabou se juntando com a Soma. Eles estão falando menos de sinergia, porque acho que teve a aprovação do CAD, mas tem um trâmite ainda. Mas acho que tem muito valor para ser extraído ali. Tem sinergia de custo, sinergia de receita. Então a gente gosta desse grupo novo Arezzo Soma. E tem outras empresas de execução muito boa, como o Track and Field. Aí são empresas menores que a gente gosta também. E assim, aí você vai espalhando, né, pelos setores. Mas assim, a gente está com um perfil, como eu falei, entre 65% e 70%, mas com um beta um pouco menor. Porque todas essas empresas, como eu falei, tanto utilities, né? Eu citei Sabesp, tem uma coisa específica, Eletrobras, também tem uma questão, né, de acordo para sair, tiro muito alta. Eu não falei também, a gente gosta também de Copel e Energisa, mas é um setor mais defensivo, é afetado pelos juros, mas é mais defensivo. Uhum. Aí, commodities, são setores, né, tanto como Suzano, como Petro, etc. Tem um duration mais curto, né, então o juro o longo não afeta tanto, né? Bancos também estão numa situação muito boa. Então você vai combinando. Agora, quando dá essa aversão a risco que aconteceu, né, e esse sell-off que aconteceu, tudo é afetado. Uhum. Né? Você tem muita empresa este mês caindo 20% a 30%. A correlação fica muito alta nesse momento. Isso. Então, quer dizer, você sofre. Né? A gente está sofrendo. Vários players de mercado sofrendo. Você vê gente estopando. Alguns nomes a gente está sofrendo junto aí. Arezzo esse mês também, principalmente. A gente, mas, por exemplo, Rapvida é um nome que a gente tinha reduzido, depois voltou a comprar. A gente gosta. Um nome que a gente gosta muito em educação, que está sofrendo muito. E a gente acha que está muito barato. Sofreu demais. É a Anima. Uhum. Né? Então, você tem uma série de empresas aí que o mark-to-market desse mês foi muito duro. Uhum. Agora, por exemplo, aquilo que eu falei, se muda o macro lá, de o número de empregos nos Estados Unidos, ou inflação melhor, tudo pode andar muito. Isso é um pouco, não diria frustrante, de novo, né? Não vou ser uma vítima aqui, mas às vezes cansa. Você está olhando a empresa aqui, está tudo certo, está indo bem, não sei o que lá, a inflação americana foi 0,1 pior. Duro. Ferrou tudo. Mas faz parte. A expectativa faz muita parte no nosso mercado, né? E, você falou de muita coisa que você gosta, né? Consegue abrir um pouquinho do que vocês não gostam? Você tem posição short, tem um book short também, né? Tem, até está mais difícil, vou te falar que está mais difícil fazer short, sendo bem sincero, porque o valor, as ações caíram bastante, né? Uhum. Tem alguns nomes mas até questão de... tem oferta para vir aí, que está... eu já falado, para Transmissão Paulista. Uhum. A Eletrobras vai vender um lote grande de Transmissão Paulista. Ela anunciou oferta no passado, mas depois ela descobriu no meio do processo da oferta que ela precisava de um waiver de debenturistas. Ela conseguiu os waivers agora, então ela deve sair com oferta em breve. Uhum. E vão vir aí, sei lá, cerca de, até 3 bilhões a mercado. Então isso vai pressionar. E a Transmissão Paulista é uma empresa de transmissão que a TIR é muito, muito baixa, está abaixo da NTNB. A TIR da Eletrobras, que a gente calcula, é cerca de 16%. A TIR da Transmissão Paulista está no nível de 4%. Então não faz sentido nenhum esse valor. Uhum. Né? Aí tem uma outra empresa que deve vir com oferta também, que foi falado já também, saiu na imprensa, que é a Caixa Seguridade. Uhum. Também é uma empresa que subiu 70%, acho que ano passado, esse ano está subindo mais de 20%, 25%. O valuation dela está 12 vezes o lucro, sendo que a BBSE, né, que é a seguradora do Banco do Brasil, está 8 vezes o lucro. Está com um prêmio muito grande. Ela deveria ter prêmio, que o contrato dela com a Caixa é maior, mais longo, mas não um prêmio de 50%. É uma outra empresa que a gente também está na ponta vendida. E daí tem várias coisas relativas. Assim, a gente está um pouco, vamos lá, short CSN e CSN Mineração, porque a gente tem um long Gerdau. Uhum. Né? Então tem coisas... Uma empresa que, se você pensar pelo tamanho da empresa, que a gente não tem
e daí, pelo tamanho da empresa no índice, é como se fosse um underweight muito grande, é a Vale. Né? A gente não tem uma posição short Vale, mas putz, ela é 15% do índice, e a gente não tem Vale. Né? Então, seria o nosso maior under em relação ao que seria o índice. Você acabou de falar do exemplo da Vale, mas de maneira geral vocês levam em consideração o índice no momento de alocação ou nem tanto? Assim? A gente, assim, para o long bias a gente considera menos. Né? A gente tem um fundo long only também, que é menor, que a gente considera um pouco mais, que daí o benchmark é um índice. Né? E, aliás, os nossos long onlys começaram 6 meses depois do long bias e batem o Ibovespa todos os anos. Né? Tem sido melhor que o Ibovespa, então vão abrindo um gap em relação ao Ibovespa ao longo do tempo. O long bias ele bate o Ibovespa em mais de 30% desde o início. Os long only estão batendo, sei lá, acho que por volta de 10%. Porque aí eles seguem um pouco mais... eles não fazem macro, eles não fazem short, então... Entendi. Mas também estão indo, são superiores ao índice também com folga. Né? Mas no long bias a gente... Na prática é o seguinte, a gente sabe que o cliente, né, quem investe, né, vai olhar, imagina que a bolsa subiu 20%, 30%, e a gente subiu 10%. Né? Aí o cara vai lá, peraí. Por que não subiu? Então, óbvio que quando a bolsa cai, o cara não quer que você caia. Né? E às vezes a gente consegue, às vezes não consegue fazer isso. Mas... de novo, eu falei que a gente coleta dados, tal, é um dado que é real, né? Assim, então, se a Vale você tem que olhar. Sim. Não dá para você ignorar, mas Vale descobriu lá uma mina nova e a porrada da galáxia e o negócio bombou e você, não olha o Vale e tal. Você está ferrado, né? Então, efetivamente, é importante, você tem que acompanhar e considerar que o quê? Esse cara tem um peso grande no índice. Né? Então, é uma consideração que você faz, você tem que ter uma opinião sobre minério de ferro, tem que ter uma opinião sobre China, tem que ter uma opinião sobre para onde vai né? Para onde vai isso. A gente acha que assim, a gente não vê o minério de ferro bombando. Então, a gente acha que... E tem alguns desafios ali específicos, né? De custo também. Então, a gente evita Vale, não temos. Pô, legal. Acho que a gente está chegando no final aqui da conversa, né? Falando de bastante coisa. Não sei se tem algum ponto que a gente não tocou aqui que você gostaria de mencionar. Não, com vocês aí. E no final, Salomão, queria agradecer de novo a sua presença aqui hoje, né? E a gente tem um quadro aqui, que é o nosso blockbuster do Condado. Acho que a gente falou disso aí para você, que a gente pede uma indicação de filme, série, alguma coisa audiovisual para o pessoal que está assistindo. Entendi. Principalmente a gente aqui assistir também. Você tem alguma coisa para indicar, colocar na... Cara, eu vou indicar uma série, já faz algum tempo que eu assisti, mas foi uma série que eu achei muito legal, e que chama The Playbook. Que eu falei que a minha função é misto de técnico com capitão. E foi nessa série que teve um dos técnicos, e eles pegam assim, técnicos de sucesso, né? E é muito legal assim, porque até para quem tem uma gestora, né, aquilo que eu falei, né, mesmo vocês aqui, você quer ter um time de alta performance, né? E você tem que lidar com várias coisas dentro de um time, né? E com adversidades, com a discussão, etc. E os caras são técnicos, tipo, tem um cara que é um técnico de basquete, que acho que é o primeiro. São vários. Os episódios são. Cada um é um cara. Então, quer dizer, um episódio não tem a ver com o outro. Aqui tem o Mourinho no meio. Tem o Mourinho, mas o mais legal é o cara que é o técnico de basquete. É o Doc Rivers. Doc Rivers. E ele que fala essa frase, né? Don't be a victim. Porque é uma história. Não vou ser tão spoiler, mas assim. De novo, teve um episódio lá meio de racismo de um dono do clube, né, que ele treinava. E, ele é um técnico negro. A maior parte dos jogadores é de basquete negros. Né? Eu já falei que ia fazer spoiler, já fiz. E daí... a gente coloca um spoiler alert aqui. Então, é uma situação muito dura, né? Só sabe que é isso quem passa por isso. E ele teve que lidar com isso, né? Porque imagina, os caras não queriam mais jogar.
Então imagina a situação. E ele fala para os caras, né? Don't be a victim. Né? Então, eu acho que... Aí tem um cara que era o técnico de tênis lá, aquele Patrick Mouratoglou, da Serena Williams. Tem esse negócio de lidar com estrela também. Aí o Mourinho, aí tem uma outra mulher lá, acho que é técnica de, não sei se era futebol. Então, é muito legal. Achei bastante interessante. Boa indicação. Vale ver. Legal, isso aí vai para nossa lista aqui. E até aproveitando o gancho que você deu aí, esse negócio de não se lamentar, eu falo por mim, assim, eu acho que o Dudu também. A gente gosta bastante disso aqui. Tem um cara que aborda bem esse ponto, que é o David Goggins. Você já viu sobre ele? Não. David Goggins é um cara que segue essa linha aí de não se lamentar. É bem legal, um cara que fez os programas mais intensivos do Exército, da Aeronáutica dos Estados Unidos, simplesmente porque ele não queria fazer. E aí ele vai nessa linha. É um livro isso aí, não é documentário. É um livro? É um livro. Como chama? Nada Pode Me Parar, como é que é? Em português ele foi lançado no Brasil ano passado, mas ele já é best-seller dos Estados Unidos. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Nada Pode Me Ferir. Can't Hurt Me. Can't Hurt Me em inglês. Esse livro é sensacional. Mano. É um SEAL, né? É um SEAL. Que é um tipo de... Ele é o único cara no mundo que foi formado pelo SEAL e pelo... um outro programa aqui das Forças Armadas, lá não lembro qual que é, mas é o único que fez os dois e virou ultramaratonista. É um cara que... Nossa, o cara Não, o cara que virou ultramaratonista, corre, quebrou todos os dedos do pé correndo, continuou correndo porque era difícil. Então, ele é um cara que tem essa mentalidade, é um negócio bem legal. Mas, pô, Salomão, obrigado pela participação aqui. Legal, obrigado vocês mais uma vez pelo convite, foi muito legal o bate-papo aqui, estou sempre à disposição. Pô, a porta está sempre aberta aqui também, sempre que precisar, estamos aqui. E legal. Obrigado para quem acompanhou a gente aqui, até a próxima. Valeu, pessoal.